Olá, meu nome é Joyce. Eu vou falar um pouco sobre a prática 1P5, que trata sobre determinação do calor, de neutralização, dissolução e diluição. Falando um pouco sobre a introdução e sobre calor, o calor ele pode ser definido como uma quantidade que se transfere de um corpo a outro como uma consequência exclusiva de uma diferença de temperatura entre ambos. Então, a gente tem dois corpos com diferentes temperaturas, então ali vai ocorrer uma troca, vai ocorrer uma transferência. A experiência mostra que a quantidade de calor que ela é recebida por um sistema, ela vai ser sob pressão constante, né? Ela é proporcional ao acréscimo de temperatura produzido. Então, aqui a gente vai ter TI e TF, que são a temperatura final e inicial do sistema, né, respectivamente. C é uma constante de proporcionalidade, que é denominada capacidade calorífica média, a qual vai depender da natureza, né, da natureza, do estado físico e do tamanho do sistema. E aí, se a gente dividir essa capacidade calorífica pela massa do sistema, a gente vai obter a capacidade calorífica específica, ou simplesmente calor específica do sistema. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, quando dois sistemas eles interagem e trocam energia, um deles ganha e o outro perde a mesma quantidade de energia. Então, se os sistemas estiverem em temperaturas diferentes, a quantidade de energia que vai ser trocada ela pode ser representada da seguinte forma: onde Q1 vai ser a quantidade de energia perdida pelo corpo 1 e Q2 vai ser a quantidade de energia ganha pelo corpo 2. E aí, se a gente substituir, né, se a gente substituir Q1 e Q2, a gente vai ter essa quarta equação aí embaixo, onde C1 e C2 são as capacidades caloríficas dos sistemas 1 e 2, T1 e T2 são as temperaturas iniciais dos sistemas 1 e 2, e TF é a temperatura final, que é a de equilíbrio. A quantidade de calor trocada entre um sistema e o meio externo ela é medida por meio de um calorímetro, que é um reservatório de calor de capacidade calorífica que é conhecida, né, cujas variações de temperatura ela nos fornecem as quantidades de calor que são recebidas de um sistema ou transferidas para este que a gente vai usar o calorímetro na nossa prática. O calor de neutralização é o calor que é liberado quando um mol de ácido reage com um mol de uma base, ambos em soluções diluídas. A gente tem esse exemplo aí, e observa-se experimentalmente que reações entre soluções diluídas de ácidos fortes e bases fortes, elas são sempre acompanhadas do mesmo efeito térmico. E este, por sua vez, ele é totalmente devido à formação da água. Porém, se um ácido fraco ele for neutralizado por uma base forte, ou vice-versa, o efeito térmico ele será completamente diferente. Isso ocorre devido a vários processos simultâneos, né? Alguns são exotérmicos, como a neutralização, e outros são endotérmicos, como a ionização do ácido, da base. E o calor que é medido é a soma de todos esses processos, né? Processo de neutralização, ionização, solvatação, diluição e entre outros. O calor integral de dissolução é a variação de entropia associada com a adição de certa quantidade de um soluto a uma determinada quantidade de solvente. A temperatura e pressão são constantes e aí temos esses exemplos aí abaixo. Esses processos aqui, que estamos vendo aqui embaixo do slide, eles representam os calores integrais de dissolução do HCl na água a 25 graus Celsius. E a diferença entre os processos 1 e 2 é a quantidade do solvente. Portanto, né, o ΔH do processo 2 menos o ΔH do processo 1 representa um calor integral de diluição do HCl quando se acrescenta 15 mols de água à solução de HCl no processo 1. A determinação do calor de neutralização e do calor integral de dissolução é feita a partir de um sistema calorimétrico,
de acordo com essa equação aí, onde ΔHR e QR, que são ΔH e Q da reação, são entalpia e calor de reação, respectivamente, que é neutralização e dissolução. N é o número de mols neutralizados e esse C aqui é a capacidade calorífica do calorímetro. Falando um pouco da prática em si, ela teve como um objetivo determinar o calor de neutralização em uma reação ácido-base e dissolução na solubilização de um soluto em água. Os materiais que usamos foram frasco, que era uma garrafa térmica, que era o nosso calorímetro, um becker, mais proveta e funil, a chapa elétrica aquecedora, 2 termômetros, as soluções de HCl mais NaOH e o nitrato de sódio. Falando um pouco agora da metodologia, o procedimento foi dividido em 3 partes, A, B e C. Na parte A, a gente fez a calibração do calorímetro. Então, foi colocado 100 ml de água destilada sob temperatura ambiente no interior do calorímetro e foi medida a temperatura e anotada. A gente definiu como T1. Esse conjunto, recipiente calorimétrico mais 100 ml de água a temperatura ambiente, constituiu o calorímetro que foi utilizado em todas as demais etapas dessa prática. Depois a gente aqueceu 100 ml de água destilada até mais ou menos 80 graus Celsius. Foi colocada 50 ml dessa água aquecida em uma proveta e devolvida. E assim esse procedimento foi repetido 3 vezes, de modo que a proveta ela entrasse em equilíbrio térmico com a água que foi aquecida. Por último, a gente coletou 50 ml da água, dessa água aquecida em uma proveta. Foi anotada a temperatura, que denominamos T2, a temperatura dessa água, e foi transferido para o interior do calorímetro. E esperou-se o equilíbrio térmico ser alcançado e assim anotada a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio que definimos TF. Na parte B, foi a determinação do calor de neutralização. Então, primeiro foi esvaziado, o calorímetro, lavado cuidadosamente com bastante água da torneira e depois de água destilada. Em seguida, foi adicionado 50 ml de uma solução de NaOH, 1 mol por litro, no interior do calorímetro e assim anotamos a temperatura, denominamos TI, quando a mesma se estabilizou. Depois pegamos 50 ml de uma solução de HCl, 1 mol por litro, a temperatura conhecida também, igual do interior do calorímetro, e esperou-se que as temperaturas se estabilizassem e também atingissem a temperatura ambiente. Aí depois foi adicionado sobre a solução de hidróxido de sódio do calorímetro. Por último, foi agitado suavemente a mistura e assim anotado a temperatura de equilíbrio, TF, e os 100 ml de água no interior do calorímetro foram restaurados. Falando agora da parte C, foi a determinação do calor de dissolução. Então, primeiro, o calorímetro foi lavado cuidadosamente com água da torneira, depois com água destilada. Foi adicionado 100 ml de água destilada no seu interior e assim anotada a temperatura de equilíbrio, que é T1. Por fim, a gente pesou 2,5 gramas de NaNO3 e o mesmo ele foi transferido para o interior do calorímetro. Depois foi fechado, agitado cuidadosamente a mistura e assim anotada a temperatura de equilíbrio, TF. Falando agora sobre resultados e tratamento de dados, a partir da reação do experimento, foi possível obter os seguintes resultados, que já foi expressos com seus erros de instrumentação. Então, na parte A, a gente teve aí, T1, T2, TF, e essas temperaturas que encontramos. Temos a parte B, determinação do calor de neutralização, com essas temperaturas aí, T1 e TF. E na parte C, a determinação do calor de solução, temos essas duas temperaturas aí. Aí, falando de cada parte, na parte A tivemos a calibração
do calorímetro. Então, para encontrar a capacidade calorífica do sistema calorimétrico, utilizamos as propriedades da água como base, levando em consideração que a densidade da água é essa que está expressa aí, e a capacidade calorífica é essa também, né, a 80 graus Celsius. A gente primeiro achou a massa da água a partir da sua densidade e do volume que foi definido na metodologia, que era 100 ml, e a gente pôde obter, a partir da densidade, né, D é igual a M sobre V, a gente conseguiu obter a massa da água, que é 97,1 gramas. Encontrada a massa da água, é possível calcular a capacidade calorífica da água a partir do seu calor específico. Aí dessa seguinte forma aí. C sobre M. E aí a gente ajeita a equação e fica M vezes C. E aí a gente consegue encontrar esse valor aí para a sua capacidade calorífica da água, que foi a partir do seu calor específico. E aí, com isso, podemos encontrar a capacidade calorífica do sistema a partir dessas temperaturas que foram obtidas lá no experimento. Aqui nessa equação tem um errinho aí, né? Tem um C e um C1 na frente, que não era para estar. Mas aí a gente pode encontrar a capacidade calórica do sistema, né, a partir dessas temperaturas que foram obtidas num experimento dessa forma aí, usando essa equação, que fica dessa forma, ajeitando ela, né? E aí a gente consegue encontrar esse valor aí para a capacidade calorífica do sistema, 258,53. Portanto, a capacidade calorífica do sistema calorimétrico é de 258,53. Na parte B, teve a determinação do calor de neutralização, e para essa parte foi necessário primeiro calcular a quantidade de mols que foram neutralizados. Como temos soluções com concentração de 1 mol por litro e um volume de 50 ml, que foi definido lá na metodologia, temos que a quantidade de mols neutralizados é 0,05 mols. Então, temos essa relação aí. E a partir dela é possível encontrar a entalpia, que é o calor, entalpia, né, calor de neutralização. Portanto, temos esse resultado aí. E para encontrar o calor de neutralização, resolvemos essa equação, né, e encontramos esse valor de calor de neutralização. Na literatura, para 25 graus Celsius, o calor de neutralização era menos 55,84 kJ por mol, né? E considerando que a temperatura do experimento ele foi um pouco acima de 25 graus, podemos afirmar que o valor que a gente obteve foi satisfatório, porque se aproxima da literatura. O erro absoluto de 8,99 é um erro relativo de 16,10%. Na parte C, tivemos a determinação do calor de dissolução. Então, por essa equação aqui abaixo e pelos dados obtidos no experimento, é possível calcular o calor de dissolução do nitrato de sódio. Então, a gente tem essa relação aqui, né? Então, a gente pode substituir os dados que foram obtidos no experimento e assim encontrar o calor de dissolução, que é mais 248,58 ou 1,72 kJ. Faltou um J aí no final. A conclusão, temos que, ao fim do experimento, esses foram os valores que a gente obteve. A capacidade calorífica do sistema, né, 258,53. O calor de neutralização, menos 64,83 kJ por mol. E o calor de dissolução, que é 1,72 kJ. Os mesmos, eles foram satisfatórios, né, pois eles se aproximaram bastante dos valores da literatura. Aqui temos as referências, né, que eu usei para realizar o trabalho. E esse foi o meu trabalho sobre a prática 1P5,
que trata sobre a determinação do calor, de neutralização e dissolução e diluição. Obrigada.